Pelo amor de Deus. Tá, papá, Pelo tá, amor de tum, Deus. tum, tum. Bota aquele meme do Léo assim falando, pará, tá tudum. Sabe, do Citrus? Tará, tá, tum. 2, Tatarará, tum, acabou? 3. Meu pai. Tará, tá, tá. Oi, gente, tá começando mais um Foca na Semana. Eu sou a Amanda. Eu sou a Vitória. Eu sou o Kevin. No Foca de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que não é tabu. É tabu. É tabu. É tabu, mas não deveria Não ser deveria tabu. ser. Ah, Pra Eu mim sei. não é e nunca foi. que é a menstruação. É, exatamente, nós temos aqui 3 opiniões diferentes. Não, na verdade a minha e do Kevin é a mesma. Mas algumas opiniões diferentes sobre o assunto, que realmente gera muitas controvérsias mundo afora. Vamos falar sobre a menstruação, como eu disse. A menstruação tem sido um tabu desde sempre. E tomara que não pra sempre, mas desde o começo. Tá deixando de de ser. Está Tá deixando. deixando de ser. Porque ela é considerada algo nojento, algo sujo, Fedido. algo impróprio, talvez, até. Como que se diz? Quando... Uma maldição para as Uma mulheres. maldição, exatamente. Desde sempre tem sido considerada assim. E a gente está aqui para explicar o porquê ela não deveria ser um tabu, ok? Porque a gente vai começar a falar um pouquinho sobre alguns estudos que falam do que as mulheres pensam, antes da gente ir quebrando esses tabus, né? 46% das mulheres, segundo o estudo global, elas sentem vergonha. Como que transparece essa vergonha, né? Elas escondem o absorvente ou não No bolso da comentam calça jeans. sobre o ciclo ou o período que elas estão passando no momento. É sempre algo muito secreto. Isso tudo por causa do marketing que as empresas de absorvente fazem. Tipo, fazem absorvente que não marca calça, ou essas paradas. As coisas Nada a muito ver. secretas, algo que nunca deixa bem claro que a mulher está passando por esse processo. Eu acho que também uma coisa que deve afetar isso é a forma como nós homens lidamos com isso, né? A gente vai chegar lá. Vai com calma. Outro Aqui fator, é no tempo das mulheres. outro fator que influencia para a menstruação ser um tabu para as mulheres é que muitas de nós achamos isso nojento, achamos que é o pior período da vida. É claro que ninguém é obrigado a gostar da menstruação. É verdade. Mas uma coisa que você não precisa é achar que o sangue é nojento, achar que esse processo que você está passando é uma coisa imunda, uma coisa suja, etc. E eu vou te falar por quê. Por que não é sujo, não é imundo e não é nojento? Porque o sangue, ele não é contaminado, não é um sangue sujo, não é um sangue podre que está saindo de você, etc. Não tem nada disso. E outra coisa que a gente tende a achar que é por isso que ele é sujo é por causa do cheiro. A gente sempre se sente incomodada com isso, é normal, qualquer cheiro ruim, Mas na a gente verdade, se incomoda. o cheiro é por causa do absorvente, do tecido. Do tecido não, que eu não Dos tecido. componentes que Dos fazem. componentes do absorvente do que absorvente. fica lá. Assim que o sangue entra em contato, tanto com o Fede. ar, tanto com a composição do absorvente, gera um odor, e é normal, não é você que tá fedido, nem nada A disso. pepeca não é fedida. Não tem nada disso, é só uma questão mesmo de química. Química. E agora a gente vai entrar no assunto que o Kevin levantou. Por que a menstruação é tão tabu assim pra gente? Além desses outros fatores que a gente apresentou, também tem muito a ver com a relação dos homens sobre o assunto. Sim. Um exemplo muito bom que tem na Netflix, inclusive, é um documentário que chama Absorvendo o Tabu. São as meninas da Índia e lá é a conta do tabu que as pessoas têm com a menstruação. Pra vocês terem uma ideia, não vou dar spoilers do documentário porque eu acho que vocês deveriam lá assistir, mas as meninas não pronunciam a palavra menstruação. Ninguém pronunciam. Elas sabem que a menstruação pra elas a menstruação é só pra você ter filho. Só isso que serve. Nesse documentário, como a Vitória disse, apresenta também muito a relação dos homens quanto a isso. Porque os homens são sempre, não contrários, mas tipo assim, são sempre reservados quanto ao assunto também. Mas eles demonstram muito mais nojo ao tema do que as mulheres em si. Isso não acontece tanto aqui no Brasil, certo, Kevin? Acontece. Não, sim, mas não desse tanto. Eu falo tenho nojo que- de menstruação. Não, é porque assim, no contexto geral, a gente entende aqui no Brasil que é uma sociedade, um povo mais aberto a alguns temas, a vários temas. Mas o tema menstruação é um tabu entre os homens em geral, porque a gente não fala sobre isso. Não é que a gente
é só contra, mas tem muitos de nós... Não foi educado não falamos sobre sobre isso. Então, por exemplo, eu estou começando agora a falar um pouco mais sobre esse tema, só que é um tema que eu nunca parei para conversar na minha casa. Eu tenho 2 irmãs e nunca foi falado sobre isso. Por mais que meu pai, ele não tem problema nenhum em ir comprar absorvente para minhas irmãs, para minha mãe. Nunca teve problema com isso, mas ele não fala sobre o assunto. Então, assim, menstruação, na minha casa, eu tive como um assunto que meninas conversam, que mulheres conversam. Então, por que a percepção dos homens quanto a esse assunto influencia na gente? Quando eu cresci, meu pai sempre foi super aberto ao assunto. Meu irmão, inclusive, cresceu aberto ao assunto. Não tem nojinho, não tem problema, não tem nada disso. É claro que ele também não fica conversando. Ai, amiga, e aí, desceu? Claro que não, porque ele não tem a obrigação de fazer isso. Mas se eu comento com ele, não é uma coisa absurda, não é uma coisa nojenta, não é uma coisa que ele abomina. Inclusive, ele compra as coisas pra mim também quando eu preciso, quando eu tô falecendo de cólica e etc. Ele sempre me apoiou, sempre me ajudou, meu pai também, sempre... Mas é claro que tem 1000 casos, né? Então, e um dos casos que eu vou contar agora foi um testemunho No Twitter, no Instagram, na verdade. Instagram. Que a menina disse que em uns relacionamentos dela, o garoto que ela namorava na época era super fechado pra esse assunto, não conseguia nem discutir, não conseguia nem falar sobre isso, não conseguia... Não passava no na aula dos corredor, absorventes. não passava no corredor do supermercado onde era o vídeo dos absorventes, porque ele tinha nojo, ele tinha vergonha de outros homens dessem ver ele lá naquela situação, sendo que não tem nada a ver, né? Mas tudo bem. E isso começou a influenciar muito e exigir muito do relacionamento dos dois, porque quando ela estava no período, ela não poderia conversar com ele sobre isso, porque ele não era aberto à discussão, não era aberto ao diálogo. Ele não comprava as coisas pra ela, não comprava remédio, não comprava absorvente, porque ele tinha vergonha, ele tinha nojo. Então, tipo, mesmo com muita cólica, ela tinha que sair da casa dele lá comprar. Isso é uma coisa normal pras mulheres, tá? Não tô dizendo que a gente fica... Dependente dependente de outras pessoas para realizar coisas nesses momentos. Mas é porque tem horas e tem casos de mulheres, como pessoas que sofrem de endometriose, etc., que não têm condições reais de fazerem certas coisas. Então ela tinha que ir com cólica, etc., sofrendo, para comprar as coisas dela, porque ele não queria. Um babaquinha. É claro que o relacionamento não deu certo, e ela diz claramente que foi por isso, porque ele não era aberto ao diálogo, ele não conversava sobre, não se sentia confortável com ela quando ela estava nesse momento. E aí ela conta a outra versão, a versão de que ela encontrou um namorado que era totalmente aberto. Sempre teve diálogo e, inclusive, é o homem que ela vai casar agora. Uma coisa que eu acho que pode influenciar também, eu acho que, assim, não é só essa parte, não é só esse quesito, porque deve refletir em outras coisas. Porque se ele não fala de uma coisa tão natural do universo feminino ali, ele não vai falar sobre outras coisas mais sérias. E outra coisa também é que se o cara ele não tem essa abertura para falar sobre isso, não tem essa abertura para conversar, entender essa coisa que acontece normalmente com as mulheres, ele não tem empatia. Então, para ele, é frescura o que a menina tá fazendo. Ah, essa dorzinha aí não tem nada a ver. Só que eu já vi amigas minhas desmaiarem de tanta dor, sabe? Então, assim... Tem que ter essa questão da empatia, ele precisa entender, mas para poder entender, ele precisa conversar sobre. Então, pegando um gancho do que o Kevin disse, se interem sobre o assunto, vocês meninos que estão assistindo aqui. Não é vergonha você saber, você não precisa saber mais que as mulheres, impossível, inclusive, isso. Mas você pode saber pelo menos o mínimo do que acontece, como é que funciona o ciclo, e o que você pode fazer para ajudar nesses momentos, querendo ou não. Você pode ajudar em algum fator. Também acho que não é também motivo de ficar se vangloriando porque você entende. Você tem que entender porque você tem que entender. Espalha pros amiguinhos. Não tem que falar assim, cara, eu entendo muito sobre a menstruação. Não. Pegando o gancho de entender sobre a menstruação que o Kevin acabou de falar, a gente vai fazer um teste com ele pra saber o quanto ele sabe. Lembrando que não é motivo de vergonha se ele souber muito, e muito menos motivo de vergonha se ele não souber nada. É só pra gente ter uma noção do conhecimento que os homens têm sobre o assunto e o que pode mudar, certo? No caso vai ser vergonha, eu não saber nada. Então, Produção? o computador. É outro. eu fiz assim até na hora que... Mas o João corta isso. Hoje não! Hoje não!
sofre. Mas geralmente isso vai atrás, mas coisas também vão influenciar no seu. Não precisa você pode sentir menos sintomas da TPM, perder menos sangue, ter uma menstruação mais curta se usar conta menstrual. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Nenhum método que você vai usar vai influenciar no seu ciclo menstrual. Menstruação com órgãos de sangue, é normal ou normal? Ah, acho que é normal. Vamos ver. É normal, porque são os órgãos que não abrem a roda, pode. É também pode menstruação. É isso, não é? São os órgãos. Ok. Em média, Em média, quantos dias dura um ciclo? Deixa eu contar quantos dias dura o meu Não vou ciclo. falar porque... 10. Tá, as coisas que falam, 10, 15, 20 dias ou 30 dias. E eu vou falar que a menstruação não é o período da menstruação, é o ciclo inteiro. E o ciclo menstrual dura 20 dias. Acontece, TPM, ovulação. Mas no caso, então, só 22 dias no mês. Tranquilo. 2, 3 dias? Mas assim, não Não, não, não. você sabe o que significa TPM? Esqueça. Sabe? Peraí. Tensão. Pré-menstrual. Faz as ações. As pessoas têm pré-menstrual, tensão pré-menstrual, temperamento e estresse pré-menstrual, tesão pré-menstrual. Cada mulher tem pessoas diferentes, mas geralmente os humores, assim, não são bracos, todos processados, não é uma... Não? É uma situação que também tem que ver. Qual é a definição de amenorreia? Menstruação regular, ausência de menstruação, excesso de menstruação ou menstruação precoce? A amenorreia acontece, geralmente, ela reflete também a fertilidade da mulher. Nem todos os casos da amenorreia. Qual a produção indica sangue ativo? Marrom, marrom escuro, vermelho ou preto? Vou colocar uma escolha, mas já é. Marrom escuro. Durante o seu período menstrual, na hora que você o sangue passa de umas coisas. Então, o ativo é contato com o intenso tomar analgésico pode proteger. Um dia essa menstruação pode dar diabetes, verdadeiro ou falso? Não tem problema, é verdade. É verdade, pode ser como. Geralmente as meninas têm uma antes da menstruação, por exemplo. Eu posso dar o meu exemplo que eu tenho de cabeça e 2 aspectos. Eu vou começar a sentir isso, pode ver. E isso pode não também. Eu sinto que as pessoas não tomam, você tem que tomar um remédio, você está acostumado a tomar um remédio pra ajudar na hora de você pode sentir uma dor na menstruação, significa que a gravidez não chega lá. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Só uma coisa desse negócio do pH, e tem que dar diferença entre o pH e o pH. A gente não vai pegar. E pode ser os alterados. E não casa ou uma outra. Não, outra. Gente, O Kevin acertou, acho que acabou, né? Sim. Ele acertou 5 de 9. Foi muito bem. Palmas pro Kevin. Parabéns, Kevin. Pode saber mais? Pode saber Pode ser mais. Agora vai ensinar pros seus amigos. Não, deixa eles aprenderem. Só vou mostrar que eles podem entender, podem saber disso. Pra gente acabar esse episódio com a energia aqui, ó, lá em cima, a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas positivas da menstruação. É claro que você não tem que amar sua menstruação. Eu, por exemplo, não amo. Mas eu também não odeio, porque é uma coisa natural. Eu sei que vai acontecer comigo todo mês. Mas é claro que eu tenho muitas cólicas, etc. Que não é uma coisa que eu fico, putz, tô muito feliz. Você não é obrigada a amar. Você também não precisa odiar, porque não é uma coisa ruim. Você tem que ser normal. Então, a gente vai falar algumas coisinhas pra você. A primeira é que nem em todo lugar as pessoas veem a menstruação como algo ruim. Tem uma aldeia, não sei, uma comunidade na África do Sul, em que quando as mulheres têm a primeira menstruação, todas as mulheres que já menstruaram, elas vão para uma cabana e fazem tipo uma festa lá, um ritual de consagração, porque elas veem a menstruação como sagrada. E também tem um acampamento não, um retiro menstrual, que é da Holanda, e se chama Cycle Seeds. E lá as mulheres, elas aprendem a recuperar a conexão com a danada da menstruação. E elas lá elas aprendem a mapear o ciclo, quais métodos para recolher seu sanguinho elas mais se identificam, essas coisas. Isso aí, outro fator importante é que agora nós temos muitas opções de produtos que a gente pode usar durante o ciclo menstrual. Então, nós temos a calcinha, O coletor, exatamente, o coletor, que é aquele copinho. Nós temos também o OB, OB, mas a gente também tem biquíni, roupas de banho que você pode usar. Pode nadar? Sim. já podia. Já podia, mas agora você pode nadar com segurança e se sentir confortável no que você está usando, sem ficar se preocupando, etc. Então, tem Não que vários... você tenha que se preocupar com É. aquele caldinho de morango descendo nas suas pernas. Mas não de morango. Mas agora você tem opções para escolher da maneira que você se sente mais confortável. É literalmente o empoderamento, né? A gente escolhe o que a gente quer. Então, para acabar esse foco, a gente queria reforçar. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Fale, meu amor. Que tem uma empresa de absorvente de produtos para verdade. mulheres que se chama Bodyform. E não sei em que ano, mas eles fizeram uma propaganda mó legal lá, empoderada, que em vez de usar caldinhos, aqueles negocinhos líquidozinhos azul, rosa, não sei o que, eles usaram sangue de verdade no absorvente do comercial. E foi muito legal, pra mostrar que não precisa ter nojo disso. Exatamente. Não precisa ter nojo disso. A gente tem que aprender a encarar a menstruação como o que ela é. Um ciclo natural. Normal. A mãe natureza deu pra gente. Jesus deu pra gente. A gente Que vai você ficando quiser. por aqui. Obrigada, Kevin, pela sua participação. Você foi Volte sempre. muito gentil em fazer esse teste. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau!